A origem da China. Contando com mais de 4.000 anos de história, a China é considerada uma das mais antigas civilizações do mundo, assim como o Egito, Índia e Babilônia. A China se localiza no extremo sul do continente asiático. O país é cortado por grandes rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul, que com outros rios, como o Rio Branco e o Rio Vermelho, formam vales longos que fertilizam os campos do coração da China. Essa terra muito fértil fez com que muita gente se fixasse nas margens dos rios, que até hoje abrigam a maior concentração de pessoas do planeta. Para se ter uma ideia do tamanho dessa população, lembre-se de que aqui no Brasil vivem cerca de 210 milhões de pessoas, de acordo com os dados do IBGE no ano de 2019. Mas na China, cujo território é menor que o nosso, vivem 8 ou 9 vezes mais pessoas que aqui. As grandes cidades chinesas cresceram nas desembocaduras dos rios. É o caso de Pequim, no Rio Branco, Nanquim, Rio Azul, Cantão, Rio Vermelho. O clima é muito variado. Nas terras do norte, faz muito frio no inverno e muito calor no verão. Esse clima é ideal para o cultivo de cereais, como o trigo e o centeio. Já nas terras do sul, a temperatura se mantém agradável durante todo o ano. Essa região é mais fértil. Tem muitos rios e vales nos quais são cultivados arroz e chá. Produtos muito importantes para os chineses. Também foi nessa parte da China que surgiu a famosa indústria da seda. Foi na desembocadura do Rio Amarelo que a civilização chinesa começou a se estabelecer e se organizar politicamente. Isso se deu mais claramente quando os chineses sentiram a necessidade de nomear um chefe para ajudar a organizar a sociedade à medida que ela crescia. O chefe no princípio das civilizações era escolhido entre os mais fortes do grupo. Com o passar do tempo, começou-se a aceitar como chefe o filho ou algum parente próximo daquele que já havia sido chefe. Daí surgiram os reis, que eram vistos como filhos do céu, isto é, como pessoas sagradas. A civilização chinesa ia se expandindo e muitos reinos foram sendo formados. Os reis eram então os chefes de territórios relativamente pequenos. Não existia um poder central, um governo ao qual os reis também estivessem ligados. Por volta do ano 2000 a.C., os chineses formaram seu primeiro império, ou seja, nomearam um imperador, a autoridade máxima, a qual até mesmo os reis deviam obediência. O primeiro imperador da China foi Yu, que criou a primeira família ou dinastia de imperadores. O chinês é uma família de línguas de imensa diversidade e complexidade. Os dialetos chineses resultam da língua sino-tibetana, mas são inteiramente diferentes entre si. A língua oficial da China é o mandarim. A língua chinesa é tonal, por isso as palavras são diferenciadas pelo som e pela entonação, que pode subir ou descer. Os chineses eram muito religiosos, mas não tinham uma religião. Eles acreditavam num conjunto de regras, ou seja, num código de comportamento que todas respeitavam. Uma dessas regras, o respeito aos antepassados, formulado por Confúcio, que viveu de 551 a 479 a.C. Ele acreditava que o homem podia ser perfeito se fosse correto com as demais pessoas. Os chineses também acreditavam na filosofia de Lao Tse, o taoísmo, que cultuava o respeito à natureza e a tranquilidade do espírito. As ciências que os chineses criaram foram as mais avançadas da antiguidade. Muitas práticas são empregadas até hoje. A acupuntura, que é uma forma de medicina alternativa, e um ramo de medicina tradicional chinesa, no qual finas agulhas são inseridas no corpo do paciente, e a utilização de ervas medicinais, por exemplo. Nas artes, os chineses ergueram grandes palácios para os imperadores. Sua engenharia e sua arquitetura construíram, além da Grande Muralha, o Canal Imperial, com mais de 1.500 quilômetros de comprimento que liga os rios Azul, Amarelo e Branco, cortando desertos e montanhas. Além disso, os chineses se especializaram na fabricação de tecidos de seda e da porcelana.